Olá, seja bem-vindo ao Conversando sobre Aprender e Ensinar, contribuições da ciência do desenvolvimento para a aprendizagem. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o que é consciência morfológica, junto à professora e doutora Frolen Vidigal de Paula. Antes de começarmos, já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Boa tarde, professora Frolen. Obrigada por participar do nosso canal, conversando sobre aprender e ensinar. Eu vou pedir para que você comece se apresentando, falando um pouco da sua formação. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Vitória. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Parabenizo pelo canal também, que é uma iniciativa de divulgação bastante importante a respeito desse tema. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e depois vim para São Paulo. Aqui eu fiz mestrado, doutorado, fiz doutorado também pela Universidade de Rennes 2, na França, e o meu assunto sempre foi aprendizagem da leitura e da escrita, desenvolvimento metalinguístico e desenvolvimento da consciência morfológica também, né, que é o nosso assunto de hoje, né? Sou professora aqui no Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento, da Personalidade. Sou também supervisora, né, orientadora de pós-graduação aqui no nosso programa de Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, né? E tenho orientado teses, feito pesquisas, né, colaborações, projetos de extensão, a respeito de processos de aprendizagem da leitura e da escrita, né, alfabetização, mas não só, né, também trabalhando com níveis, né, de aperfeiçoamento desses aprendizados, né, trabalho também com outras funções cognitivas, cognição social. Acho que é um pouco isso. Obrigada, professores. Eu que agradeço. Sim. Professora, então você poderia começar explicando um pouquinho para a gente, né, e para os nossos inscritos, um pouco sobre o que são as habilidades metalinguísticas, sua importância, seus impactos no processo de leitura e escrita? Sim, então vamos lá, né? Uma pergunta que envolve bastante coisa, né? Para a gente começar sobre habilidades metalinguísticas. Eu começaria pelas habilidades linguísticas, né? O ser humano, ele possui, não é, essa capacidade de desenvolver linguagem, né? De se comunicar por meio de linguagem, né? De uma linguagem oral, né? Mas pode ser também uma linguagem sinalizada, pode ser uma linguagem escrita, né? E as culturas incorporaram, né, desenvolveram formas de expressão dessa nossa capacidade, que são as línguas, né? Então, essa nossa capacidade de se comunicar, de se expressar por meio de linguagem, né, se realiza na língua que a gente adquire, né, ao longo da nossa vida, desde bebês, enfim, né? Podemos aprender várias línguas, né? Então, é assim que essa nossa capacidade se manifesta. E toda língua, né, ela possui, digamos, vários aspectos, né? Toda língua, ela tem uma complexidade, né? Ela tem uma dimensão que pode ser fonológica, né? Então, ela expressa significados, né, por meio de sons que são convencionados naquela língua. A gente está falando da dimensão fonológica, né? Quando a gente fala também com uma certa entoação, com um certo ritmo. A gente está falando de uma outra dimensão da linguagem, né? E que as línguas possuem também, que é a prosódia, né? Então, o ritmo, né? Então, por exemplo, vocês estão aí no Rio, eu sou mineira, aqui em São Paulo, né? Tem, né, um tanto, né, desse ritmo que é característico né, dos regionalismos, mas da própria língua, né? E que também informam, né? Trazem informação, né? Agregam informação. Né? Outra dimensão é a sintaxe, que é como organizamos as palavras, né? No discurso, né?
enquanto falamos, ou numa sentença, num texto, né? Mas se falei de palavras, né? A palavra é também uma dimensão, a dimensão lexical, e aí a gente chega na morfologia, né? Para falar, então, né, dessa dimensão que diz respeito às menores unidades que portam um significado numa língua, que são os morfemas, né? E as línguas também possuem, além de um conjunto, né, de morfemas, né, de unidades de significado que podem se combinar nas palavras, né, regras também, né, sobre como a gente pode combinar essas unidades de significado, né? Então, se eu penso em flor, né, tem florescer, né, florzinha, né, florescimento, tem várias palavras que eu posso formar, né, a partir de um morfema combinando outros, né? Então, essa é a dimensão morfológica. Temos a dimensão pragmática também, né? Então, muitas vezes tem coisas que a gente não precisa dizer quando eu compartilho com outra pessoa uma mesma língua, uma mesma cultura, né? Então, tem algo que a gente conhece que não precisa ser dito, né? Porque a gente compartilha uma cultura, um conjunto de significados. Bom, então, dito isso, o que acontece? Desde o nascimento e ao longo da vida, né, à medida em que a gente adquire a capacidade de se expressar e reconhecer linguagem, nós vamos adquirindo habilidades, né, nesses diferentes domínios, dimensões, né, que a linguagem e que uma língua também vai ter, né? E essas habilidades são, né, a princípio, linguísticas, né, que elas se referem ao uso da língua, né? E tem uma outra dimensão, né, que são as habilidades metalinguísticas. O que são as habilidades metalinguísticas? Quando eu consigo ter uma compreensão consciente, teórica, de que essas dimensões existem, né? E que eu posso tanto desenvolver um conhecimento, uma compreensão a respeito dele, quanto utilizar estrategicamente esse conhecimento para otimizar o meu desempenho no uso da linguagem, né? Seja na linguagem falada, seja na linguagem escrita, né? Então, eu posso, além de utilizar o meu conhecimento linguístico, né, eu posso pensar sobre ele e deliberadamente, intencionalmente, né, recuperar esse conhecimento para, seja produzir escrita, seja otimizar também, melhorar meu desempenho na leitura, né, para ler, né, com fluidez, né, para adquirir níveis de compreensão também mais elaboradas, enfim. Né? Então, habilidade, né, diz respeito a ser capaz de, né, utilizar um conhecimento, ser capaz de fazer algo. Né? Então, as habilidades linguísticas se referem ao uso que a gente consegue fazer dessas diferentes dimensões, aspectos da nossa língua, e as habilidades metalinguísticas dizem respeito a essa habilidade que é de um outro nível, que envolve mais deliberação, planejamento, intencionalidade, né? Ao longo, né, do nosso processo de desenvolvimento, de escolarização, de aprendizagem, ou mesmo por meio das experiências de literacia, né? Como bem explicou a professora Márcia no outro vídeo, né, que envolve letramento, né, as atividades de letramento, de alfabetização, né, mais ou menos intencionais, que acontecem em casa, na escola. Então, toda a experiência que a gente vai adquirindo ao longo da vida, no uso da linguagem, vai nos ajudando a refinar, ampliar essas habilidades
linguísticas, ou seja, de uso da língua, né? Então, somos, né, antes de nos tornarmos conscientes, de ter uma compreensão, né, consciente, elaborada, teórica, que eu posso contar para outra pessoa, compartilhar com outra pessoa, né, a respeito da língua, eu já me torno um usuário muito hábil da mesma, né? Então, se eu sou falante, né, se eu tenho essa via de processamento, né, eu vou me tornar um falante, um usuário, né, hábil dessa língua nas suas diferentes dimensões, né? Então, quando a gente está aqui, né, conversando, estamos utilizando esses processos, né, todos, né, de linguagem para uma comunicação efetiva. O que ocorre é que as habilidades metalinguísticas demoram um pouco mais para a gente desenvolver. Elas demandam tanto um certo conhecimento, né? No nível do uso, a gente adquire um conhecimento sensível, intuitivo, né? Implícito da língua, né? Em função do uso, da experiência, da imersão, né? No ambiente linguístico, né? E posteriormente, em função desse conhecimento, mas também de uma cognição que está, né, oferecendo para a gente uma série de recursos outros, né, de memória, de atenção, né, as funções executivas que permitem também um uso mais executivo, planejado, né, do nosso pensamento, das habilidades em gerais, vão se somar, né, para que a gente adquira as habilidades meta, né? Então, eu falei bastante até agora dessas habilidades linguísticas e metalinguísticas no plano, principalmente da oralidade, né? Uhum. Mas a gente vai adquirindo também essas habilidades distintas também no processo de aquisição de uma língua escrita, né? Não vou falar, mas a gente poderia pensar também de uma língua, né, sinalizada, né, por exemplo, a aquisição da Libras, a gente poderia falar também de uma língua, né, como eu falo, Braille, né? Então, à medida em que a gente está adquirindo uma língua, né, seja por que canal, né, de expressão e reconhecimento, essas habilidades vão sendo adquiridas. Então, uma vez imerso num contexto cultural em que existe uma ou mais de uma língua compartilhada, eu estou adquirindo conhecimentos reportáveis e habilidades a respeito dela, né? Normalmente se fala que uma língua oral, né, ou sinalizada, né, se a criança que nasce surda, ela nasce num meio que outras pessoas sinalizam, ela, digamos, não de modo necessariamente natural, que eu acho que não é a melhor palavra, mas de um modo que não exige um esforço de elaboração consciente, né? De um modo, digamos, intuitivo, né? Essa língua vai sendo adquirida. O que ocorre com a língua, com a aquisição de uma língua escrita, né? É que chega um certo momento em que, para que eu prossiga no refinamento, num domínio mais pleno e autônomo dela, eu vou precisar necessariamente de desenvolver essas habilidades de um nível metalinguístico, né, que me permitam compreender certos princípios, né, entender como é que aquela língua se organiza, né, compreender por que existem convenções que diferenciam a expressão nesse modo escrito do modo falado ou sinalizado, por exemplo, né? Então, uma criança que chega ali por volta dos 5, 6 anos e já é, né, um falante proficiente da sua língua, né, já com um vocabulário bastante extenso, com uma proficiência também no uso da sintaxe, da própria morfologia, né, utilizando adequadamente, sendo sensível para erros ou inadequações ou brincadeiras que se fazem com a dimensão, né, morfológica
com a formação das palavras, né? O que ocorre? Para que ela dê um salto no sentido de adquirir a escrita, né, com plenitude, ela vai precisar compreender, né, o famoso princípio alfabético. Então, essa compreensão exige uma tomada de consciência, né, uma elaboração, né, digamos, teórica, né, não necessariamente teórica no sentido acadêmico, mas de pensar sobre isso, né, tomar consciência, né, conseguir até expressar, enfim, né? Então, ela começa a ceder essas habilidades metalinguísticas, né, que a gente vai também aperfeiçoar ao longo da vida, né? Então, se por um lado, o próprio processo de escolarização, ele cria situações que exigem, que fortalecem, né, que, digamos, nos cria uma situação favorável para que a gente desenvolva essas habilidades meta, né, de um modo geral, né, metacognitiva, inclusive, a gente começa a se conhecer como aprendiz, né, começa a ter uma compreensão melhor de como que funciona a nossa memória, a nossa atenção, né? Se você pergunta para uma criança ali no início da escolarização, ela vai te dar uma aula, né, de como que ela é, do que ela precisa para, por exemplo, aprender, né? E uma coisa, essa compreensão, outra é o uso, né? O uso habilidoso, né, dessa capacidade. O que ocorre também é que as demandas, as atividades que exigem a nossa capacidade de ler, a nossa capacidade de escrever, também vão se tornando mais complexas, mais variáveis, né? E vão exigindo um nível maior também, mais amplo de deliberação, né? De eleger objetivos, propósitos, entender por que eu estou fazendo algo, né? De planejamento, de compreensão. Então, às vezes, eu preciso parar, né? Né? Não fazer algo de modo automático, pensar sobre aquilo, né? Para que eu entenda, por exemplo, uma palavra que seja polissêmica, que tenha mais de um significado. Preciso, às vezes, parar, tomar em conta o contexto para prosseguir, né? Então, o próprio currículo também vai inserindo novas disciplinas, né? Que vão exigindo também que a gente vá se adaptando a diferentes tipos de texto, a vocabulários específicos, né? Então, tudo isso, ao mesmo tempo em que nos exige, né, cria oportunidades para que a gente aprenda, para que a gente aperfeiçoe essas habilidades, né? Então, se por um lado essas habilidades linguísticas e metalinguísticas, elas são objeto, né, de aprendizagem, né? Uma vez adquiridas, elas também vão se tornando ferramentas que proporcionam outras aprendizagens, né? No âmbito das mais diferentes disciplinas escolares, mas na vida mesmo, né? Então, tem pesquisas recentes mostrando, por exemplo, que pessoas que têm o hábito de ler textos mais extensos, mais complexos, elas são, por exemplo, menos susceptíveis, ou são mais críticas, né, mais reflexivas, por exemplo, uma fake news, né? Então, acende uma luzinha, né? Essa luzinha, quando acende, opa, né? Tem algo aqui que não está consistente, não está batendo, né? Então, um leitor, né, uma criança que não só aprende, mas que também desenvolve o hábito de ler, de escrever, né, que é incentivado nesses usos da língua, né, o tornam competente para outros aspectos da vida social também. Essa é uma produção da parceria UFMG, UERJ e Universo, com a colaboração do GT, Desenvolvimento Sociocognitivo e da Linguagem da ANPEP, Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia.